Olá, gente! Bem-vindo à aula 2 de HTML5 e CSS3. Hoje eu quero mostrar para vocês como utilizar as pseudoclasses before e after, ok? O objetivo final dessa aula é entregar para vocês esse layoutzinho aqui, olha que bonito, essa caixa branca com essa faixa vermelha contornando esse efeito, né? O efeito de contornar a caixa branca, sem utilizar GIF, né? E fazendo pouquíssimo malabarismo de marcação HTML e CSS. Vamos para o código. Tá aqui o código bem simples, abre HTML, fecha HTML, abre read, fecha read, o título, duas meta tags aqui, o link para o nosso arquivo CSS, eu vou tirá-lo para a gente ver o resultado, olha. Sem o CSS é apenas isso que nós temos, mais nada. Vou voltar aqui o CSS, então reparem que toda a mágica está no CSS. O body, a tag section, dentro do tag section um H1 e uma div exemplo. Vou botar aqui assim, exemplo, para vocês entenderem que div é essa, ok? Nessa div exemplo, nós temos a div com as suas bordas bem demarcadas, a do topo em vermelho, a da direita em verde, a inferior azul e a esquerda em preto, né? Poderia usar a mesma cor, mas temos aí para ficar bem claro como funcionam as bordas. Vou tirar aqui o conteúdo da div, ela sem conteúdo fica desse jeito. Vamos entender aqui o CSS da tag section. Temos uma borda de 1 pixel sólida, preta, está aqui na section. Uma altura de 100 pixels, essa altura de 100 pixels. Margem superior e inferior de 40 pixels, então temos aqui a margem de 40 pixels. E automática para o lado esquerdo e automática para o lado direito. E o tamanho da nossa section de 400 pixels, então esse aqui tem 400 pixels. O H1 que está dentro da section, ele tem esse background na cor vermelha, a cor da fonte branca, font size é um tamanho relativo, 1.2 EM, isso faz a fonte ficar 20% maior do que o tamanho default dela, o tamanho da fonte. O H1 ele terá um recuo para o lado esquerdo de 10 pixels, ele vai recuar saindo para fora. Se eu tirar esse recuo de 10 pixels, ele não tem o recuo, ok? Eu forço ele ficar 10 pixels para a esquerda. Um preenchimento superior e inferior de 5 pixels e 0 do lado esquerdo e direito. A posição dele é relativa ao elemento section, porque não vai funcionar se não for uma posição relativa ao section. O texto alinhado ao centro e o tamanho dele 420. Ele é 20 pixels maior que a section, para poder vazar à esquerda 10 pixels e à direita 10 pixels. Ok, isso é o básico. Agora vamos ao que interessa, que é a pseudoclasse before e a pseudoclasse after. Before, antes do H1, o que você quer criar antes do H1, né? Qual o estilo que você quer antes do H1? Basicamente, se eu tirar essas três linhas, eu posso criar uma borda, aqui ó, quadradinho, aqui nesse canto, deixa eu dar um zoom, temos aqui um quadradinho. Eu tenho uma borda de 5 pixels, uma borda para os 4 lados. Sem conteúdo, eu quero a borda do lado esquerdo, posição absoluta, porque ela é absoluta de acordo com o H1. No topo, menos 10 px, recuada à esquerda. Se eu voltar aqui um pouquinho, eu vou colocar uma cor diferente, em vez de transparente, vou botar red, vou botar green, blue e black. E vocês vão entender o que é
a nossa borda. Tá me entendendo aqui a borda? Então, para fazer aquele efeito, eu preciso apenas do canto azul e verde, ou direito e inferior. Então eu vou deixar o vermelho e o preto transparente, dando o efeito de curva na borda. Vamos voltar aqui como estava. Então, transparente no topo, vermelho um pouco mais escuro à direita, vermelho um pouco mais escuro na parte inferior e à esquerda transparente. Então eu tenho a curva. É apenas isso o efeito da curva. Então aqui é a cor da borda, lógico, uma borda sólida, uma borda com espessura de 5 pixels, para dar o efeito bacana da curva, sem conteúdo. À esquerda, posição absoluta, recuo de menos 10px. Para fazer do lado direito, mesma coisa, só que agora, deixa eu botar aqui também, red, green, deixar red, green, F5. Olha ali, red e o green. Esses não me interessam, porque eles não dão o efeito da curva. Então, eles ficam transparentes. Borda sólida, espessura de 5 pixels, conteúdo vazio. À direita, posição absoluta, recuando menos 10px. E eu tenho aí esse efeito super bacana de contorno. Espero que vocês tenham gostado. Tentem fazer. Gostou? Por favor, clique em curtir, pelo menos isso, né? Se você não assinou o canal ainda, sempre tem dicas aqui de HTML, JavaScript, CSS, de 10 minutos no máximo, para você aprender rapidinho essas tecnologias de desenvolvimento web. Assina o canal aí, é de graça. Vai lá. Falou, tchau!